Leitura da Lei 11.445. Vamos fazer essa leitura. Diretrizes Nacionais do Saneamento Básico. Esta lei estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico e para a política federal de saneamento básico. Os serviços de saneamento básico serão prestados com base nos seguintes princípios: universalização do acesso e efetiva prestação do serviço, integralidade compreendida como um conjunto de atividade e componentes de cada um dos diversos serviços de saneamento que propicia à população acesso a eles em conformidade com suas necessidades e maximize a eficácia das ações e dos resultados. Abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos realizado de forma adequada à saúde pública, conservação dos recursos naturais e à proteção do meio ambiente. Disponibilidade nas áreas urbanas de serviço de drenagem e manejo das águas pluviais. Tratamento, limpeza e fiscalização. Preventiva das redes, adequada à saúde pública, à proteção do meio ambiente e à segurança da vida e o patrimônio público e privado. A adoção de métodos, técnicas e processos que considerem as peculiaridades locais e regionais. Articulação com as políticas de desenvolvimento urbano e regional, de habitação, de combate à pobreza e de sua erradicação, de proteção ambiental, de promoção da saúde, de recursos hídricos e outros de interesse social relevante destinados à melhoria da qualidade de vida, para os quais o saneamento básico seja fator determinante. Eficiência e sustentabilidade econômica, estímulo à pesquisa, ao desenvolvimento e à utilização de tecnologias apropriadas, consideradas a capacidade de pagamento dos usuários. A adoção de soluções graduais e progressivas e a melhoria da qualidade com ganhos de eficiência e de redução dos custos para os usuários. Transparência das ações baseada em sistema de informação e processo decisório institucionalizado. Controle social, segurança, qualidade, regularidade e continuidade. Integração das infraestruturas e dos serviços com gestão eficiente dos recursos hídricos. Redução e controle das perdas de água, inclusive na distribuição de água tratada. Estímulo à racionalização do seu consumo pelo usuário e fomento à eficiência energética, ao reuso de efluentes sanitários e o aproveitamento de águas da chuva. Prestação regionalizada dos serviços com vista à geração de ganhos de escala e à garantia de universalização e da viabilidade técnica, econômica e financeira dos serviços. Seleção competitiva do prestador de serviço e prestação concomitante dos serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário. Para fins do disposto nesta lei, considera-se saneamento básico é um conjunto de serviços, infraestruturas e instalações operacionais de abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, drenagem e manejo das águas pluviais urbanas. Abastecimento de água potável, constituído pelas atividades e pela disponibilização e manutenção de infraestrutura e de instalações operacionais, necessário ao abastecimento público de água potável, desde a captação até as ligações prediais e seu instrumento de medição. Esgotamento sanitário, constituído pelas atividades e pela disponibilização e manutenção de infraestrutura e instalações operacionais necessária à coleta e transporte ao tratamento e à disposição final adequada dos esgotos sanitários, desde as ligações prediais até a sua destinação final para a produção de águas de reuso, o seu lançamento de forma adequada do meio ambiente. Limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, constituídos pelas atividades e pela disponibilização e manutenção de infraestrutura e instalação operacional de coleta, varrição manual e mecanizada. Anseio de conservação urbana, transporte, transbordo, tratamento e destinação final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos domiciliares e dos resíduos de limpeza urbana.
Drenagem e manejo das águas pluviais urbanas, constituído pelas atividades, pela infraestrutura e pelas instalações operacionais de drenagem de água pluviais, transporte, detenção ou retenção para amortecimento de vazões de cheias, tratamento e disposição final da água pluviais drenadas, contempladas a limpeza e a fiscalização preventiva das redes. Gestão associada. O que é uma gestão associada? Ação voluntária entre os entes federados por meio de consórcio público ou convênio de cooperação, conforme o artigo 241 da Constituição Federal. Universalização, ampliação progressiva do acesso de todos os domicílios ocupados ao saneamento básico em todos os serviços previstos no inciso 14 do caput deste artigo, incluídos o tratamento e a disposição final adequada dos esgotos sanitários. Controle social, conjunto de mecanismos e procedimento que garantem à sociedade informações, representações técnicas e participação no processo de formulação de políticas, de planejamento, de avaliações relacionadas com o serviço público de saneamento básico. Prestação regionalizada. A modalidade de prestação integrada de um ou mais componentes dos serviços públicos de saneamento básico em determinada região cujo território abranja mais de um município, podendo ser estruturado em unidade regional de região metropolitana, aglomeração urbana ou micro-região, unidade instituída pelos estados mediante lei complementar, de acordo com o parágrafo 3º, artigo 25 da Constituição Federal, composto de agrupamento de municípios limítrofes e instituídas nos termos da Lei 13.089, Estatuto da Metrópole. Unidade Regional de Saneamento Básico é a unidade instituída pelos estados mediante lei ordinária, constituída pelo agrupamento de municípios, não necessariamente limítrofes, para atender a adequada e a exigência de higiene e saúde pública, ou para dar viabilidade econômica e técnica aos municípios menos favorecidos. Bloco de referência, agrupamento de municípios não necessariamente limítrofes, estabelecidos na União nos termos do parágrafo 3º do artigo 52 desta lei e formalmente criado por meio de gestão associada de voluntários dos titulares. Gestão associada voluntária dos titulares. Subsídios são instrumentos econômicos de política social que contribuem para a universalização do acesso ao serviço público de saneamento básico por parte da população de baixa renda. Localidades de pequeno porte. Vilas, aglomerados rurais, povoados, núcleos, lugarejos e aldeias, assim definidos pelas fundações Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e IBGE. Contratos regulares, aqueles que atendem aos dispositivos legais pertinentes à prestação de serviço público de saneamento básico. Núcleo urbano. Assentamento humano com uso e características urbanas constituído por unidades imobiliárias, com área inferior à infração mínima de parcelamento, previsto no artigo 8º da Lei 5868, de dezembro de 1972, independentemente da propriedade do solo, ainda que situado em área qualificada ou inscrita como rural. Núcleo urbano informal, aquele clandestino, irregular, ou no qual não tenha sido possível realizar a titulação dos seus ocupantes, ainda que atendida a legislação vigente à época de sua implantação ou regularização. Núcleo urbano informal consolidado, aquele de difícil reversão, considerado o tempo da ocupação, a natureza das edificações, a localização das vias de circulação e a presença de equipamentos públicos, entre as outras circunstâncias a serem avaliadas pelo município ou pelo Distrito Federal.
Operação regular, aquela que observa integralmente as disposições constitucionais, legais e contratuais relativas ao exercício da titularidade e à contratação, prestação e serviços de regulação de serviços, do serviço. Serviço público de saneamento básico de interesse comum, serviço de saneamento básico prestados em regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, instituída por lei complementar estadual, em que se verifique o compartilhamento de instalações operacionais de infraestrutura de abastecimento de água ou esgotamento sanitário entre 2 ou mais municípios, denotando a necessidade de organizá-los, planejá-los, executá-los e operá-los de forma conjunta e integradas pelo Estado e pelos municípios, que compartilham no todo ou em parte as referidas instalações operacionais. Serviço público de saneamento básico e de interesse local. Funções públicas e serviços cuja infraestrutura e instalação operacional atenda a um único município. Sistema condominial. Rede coletora de esgoto sanitário assentada em posição viável no interior dos lotes ou conjunto de habitações, interligada à rede pública convencional e em um único ponto ou a unidade de tratamento, utilizada onde há dificuldade de execução de redes ou ligações prediais no sistema convencional de esgotamento. Sistema individual alternativo de saneamento. São de saneamento básico ou de afastamento e destinação final de esgoto, quando o local não for atendido diretamente pela rede pública. Sistema separador absoluto. Conjunto de condutos, instalações e equipamentos destinados a coletar, transportar, condicionar e encaminhar exclusivamente os esgotos sanitários. Sistema unitário. Conjunto de condutos, instalações e equipamentos destinados a coletar, transportar, condicionar e encaminhar conjuntamente os esgotos sanitários e águas pluviais. No caso de região integrada de desenvolvimento, a prestação regionalizada do serviço de saneamento básico estará condicionada à anuência do município que a integram. Considera-se serviço público de abastecimento de água a sua distribuição mediante ligação predial, incluindo os eventuais instrumentos de medição, bem como, quando vinculados a essa finalidade, as seguintes atividades: reservação da água bruta, captação da água bruta, adução da água bruta, tratamento de água bruta, adução de água tratada, reservação de água tratada. Considera-se serviço público de esgotamento sanitário aquelas constituídas por uma ou mais seguintes atividades: coleta, incluída ligação predial dos esgotos sanitários, transporte dos esgotos sanitários, tratamento dos esgotos sanitários, disposição final dos esgotos sanitários e dos lodos originários da operação de unidade de tratamento coletivas ou individuais, de forma ambientalmente adequada, incluídas fossas sépticas. Nas zonas especiais de interesse social, as EIS, ou outras áreas de perímetro urbano ocupadas predominantemente por população de baixa renda, o serviço público de esgotamento sanitário realizado diretamente pelo titular ou por concessionários inclui conjuntos sanitários para as residências e solução para as destinações de efluentes, quando inexistentes, assegurada a compatibilidade com as diretrizes da política municipal de regularização fundiária. Considera-se serviço público especializado de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos as atividades operacionais de coleta, transbordo, transporte, triagem para fins de reutilização ou reciclagem, tratamento inclusive por compostagem e destinação final dos resíduos domésticos, resíduos originais de atividades comerciais, industriais e de serviços, em quantidade e qualidade similares aos dos resíduos domésticos, que por decisão do titular sejam considerados resíduos sólidos urbanos, desde que tais resíduos não sejam de responsabilidade de seu gerador, nos termos da norma legal ou administrativa, de decisão judicial ou de termo de ajustamento de conduta.
Resíduos originais dos serviços públicos de limpeza urbana, tais como serviço de varrição, capina, roçada, poda e atividade correlata em vias de logradouros públicos, anseio de túneis, escadarias, monumentos, abrigos e sanitários públicos. A raspagem e remoção de terra, areia e quaisquer materiais depositados pelas águas pluviais em logradouros puros. Desobstrução e limpeza de bueiros, bocas e lobo e correlatos. Limpeza de logradouros públicos onde se realizem feiras públicas e outros eventos de acesso aberto ao público. Outros eventuais serviços de limpeza urbana. Considera-se serviço público de manejo de águas pluviais urbanas, aquelas constituídas por uma ou mais das seguintes atividades: drenagem urbana, transporte de águas fluviais urbana, detenção ou retenção de águas fluviais, pluviais urbanas para amortecimento de vazões de cheias e tratamento de disposição final de águas pluviais urbanas. Os recursos hídricos não integram os serviços públicos de saneamento básico. A utilização de recurso hídrico na prestação de serviço público de saneamento básico, inclusive para disposição ou diluição de esgoto ou outros resíduos líquidos, é sujeita à outorga de direito de uso, nos termos da Lei 9433, de seus regulamentos e da legislação estadual. Não constitui serviço público a ação de saneamento executada por meio de soluções individuais, desde que o usuário não dependa de terceiros para operar os serviços, bem como as ações e serviços de saneamento básico de responsabilidade privada, incluindo o manejo de resíduos de responsabilidade do gerador. O lixo originário de atividade comercial, industrial e de serviços, cuja responsabilidade pelo manejo não seja atribuída ao gerador, pode, por decisão do poder público, ser considerado resíduo sólido urbano. Para efeito desta lei, o serviço público de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos é composto pelas seguintes atividades: coleta, de transbordo e de transporte dos resíduos relacionados à linha C do inciso 1 do caput do artigo 3. De triagem para fins de reutilização ou reciclagem de tratamento, inclusive por compostagem, a de destinação final dos resíduos relacionados aos incisos tais, de varrição, de logradouro público, de limpeza de dispositivo de drenagem de águas pluviais, de limpeza de córregos e outros serviços, tais como poda, capina, raspagem e roçada, e de outros eventuais serviços de limpeza, bem como de coleta, de acondicionamento e de destinação final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos provenientes dessas atividades. Do exercício da titularidade. Exercem a titularidade dos serviços públicos de saneamento básico os municípios e o Distrito Federal, no caso de interesse local, os estados, em conjunto com os municípios que compartilham efetivamente instalações operacionais, integrantes de regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, instituída por lei complementar estadual, no caso de interesse comum. O exercício da titularidade do serviço de saneamento poderá ser realizado por meio de gestão associada, mediante consórcio ou público ou convênio de cooperação, nos termos do 241 da Constituição Federal, observadas as seguintes disposições. Fica admitida a formalização de consórcios intermunicipais de saneamento básico, exclusivamente compostos de municípios que poderão prestar os serviços dos seus consorciados diretamente, pela instituição de autarquia intermunicipal. Os consórcios intermunicipais de saneamento básico terão objetivo exclusivamente o financiamento das atividades de implantação de medidas estruturais, de abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana, manejo de resíduos sólidos, drenagem e manejo de águas pluviais. Vedada a formalização de contrato de programa com sociedade de economia mista ou empresa pública, ou a subdelegação de serviço prestado pela autarquia intermunicipal sem prévio procedimento licitatório.
Presta atenção nisso aqui, bebê. Para fim desta lei, as unidades regionais de saneamento básico devem apresentar sustentabilidade econômico-financeira e contemplar preferencialmente pelo menos uma região metropolitana, facultada a sua integração por titulares do serviço de saneamento. A estrutura de governança para as unidades regionais de saneamento básico seguirá o disposto na Lei 13089, Estatuto de Metrópole. Os chefes do Poder Executivo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios poderão formalizar a gestão associada para um exercício de funções relativas aos serviços públicos de saneamento básico, ficando dispensada em caso de convênio de cooperação a necessidade de autorização legal. O titular de serviço público de saneamento básico deverá definir a entidade responsável pela regulação e fiscalização desses serviços, independentemente da modalidade de prestação. É facultativa a adesão dos titulares dos serviços públicos de saneamento de interesse local às estruturas das formas de prestação regionalizada. No caso de prestação regionalizada dos serviços de saneamento, a responsabilidade administrativa, civil e penal são exclusivamente aplicadas a titulares de serviços públicos de saneamento, nos termos do artigo 8º. Exclusivamente aos titulares dos serviços de saneamento, do artigo 8º. O titular do serviço formulará a respectiva política pública de saneamento básico, devendo, para tanto, elaborar os planos de saneamento básico nos termos desta lei, bem como estabelecer metas e indicadores de desempenho e mecanismos de aferição de resultados, a serem obrigatoriamente observados na execução dos serviços prestados de forma direta ou por concessão. Prestar diretamente os serviços ou conceder a prestação deles, a definir, em ambos os casos, a entidade responsável pela regulação e fiscalização da prestação de serviço público de saneamento básico. Definir parâmetros a serem adotados para a garantia do atendimento essencial à saúde pública, inclusive quanto ao volume mínimo per capita de água para o abastecimento público, observadas as normas nacionais relativas à potabilidade da água. Estabelecer os direitos e os deveres dos usuários, estabelecer os mecanismos e os procedimentos de controle social, observado o disposto no inciso 4 do caput do artigo 3 desta lei, implementar sistema de informação sobre os serviços públicos de saneamento básico, articulado com o Sistema Nacional de Informações do Saneamento Básico, SINIMA, o Sistema Nacional de Informações sobre Gestão de Resíduos Sólidos, SINIR, e o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, observada a metodologia e a periodicidade estabelecida pelos Ministérios do Desenvolvimento Regional. Intervir e retomar a operação dos serviços delegados por indicação da entidade reguladora nas hipóteses e nas condições previstas na legislação e nos contratos. No exercício das atividades a que se refere o caput deste artigo, o titular poderá receber cooperação técnica do respectivo Estado e basear-se em estudos fornecidos pelos prestadores de serviço. A prestação do serviço público de saneamento básico por entidade que não integre a administração do titular depende de celebração de contrato de concessão. Mediante prévia licitação, nos termos do artigo 175, vedada a sua disciplina mediante contrato de programa convênio, termo de parceria e outros instrumentos de natureza precária. Os contratos de programas regulares vigentes permanecem em vigor até o advento do seu termo contratual. Os contratos relativos, vedada a sua disciplina mediante contrato de programa, convênio e termo de parceria e outros instrumentos de natureza precária. Presta atenção nisso aqui. Os contratos relativos à prestação de serviços públicos de saneamento básico deverão conter expressamente, sob pena de nulidade, as cláusulas essenciais do artigo 23 da Lei 8987,
além das seguintes disposições: meta de expansão dos serviços de redução de perdas na distribuição de água tratada, de qualidade, na prestação de serviços, de eficiência e de uso racional da água, da energia e de outros recursos naturais, do reuso de efluentes sanitários e do aproveitamento de águas de chuva, em conformidade com os serviços a serem prestados. Possíveis fontes de receitas alternativas, complementares ou acessórias, bem como as provenientes de projetos associados, incluindo, entre outros, a alienação e o uso de efluentes sanitários para a produção de água de reuso, com a possibilidade de as receitas serem compartilhadas entre os contratantes e o contratado, caso aplicável. Metodologia de cálculo de eventual indenização relativa aos bens reversíveis não amortizados por ocasião da extinção do contrato. Repartição de riscos entre as partes, incluindo os referentes ao caso fortuito, força maior, fato do príncipe, área econômica extraordinária. Repartição dos riscos. Os contratos que envolvem prestação de serviço público de saneamento básico poderão prever mecanismos privados para resolução de disputas decorrentes de contrato ou a eles relacionadas, inclusive a arbitragem, a ser realizada no Brasil e em língua portuguesa, nos termos da Lei 9307. As outorgas de recursos hídricos atualmente detidas pelas empresas estaduais poderão ser segregadas ou transferidas de operação a ser concedida. Permitida a continuidade da prestação de serviço público de produção de água pela empresa detentora de outorga de recursos hídricos e a assinatura de contrato de longo prazo entre esta empresa produtora de água e a empresa operadora da distribuição de água para uso final, com o objetivo de compra e venda de água. Os contratos em vigor, inclusive aditivos e renovações, autorizados nos termos desta lei, bem como aqueles provenientes de licitação para prestação ou concessão de serviço público de saneamento básico, estarão condicionados à comprovação de capacidade econômico-financeira da contratada, por recursos próprios ou por contratação de dívida, com vista a viabilizar a universalização de serviços nas áreas licitadas até 2033. A metodologia para a comprovação da capacidade econômico-financeira da contratada será regulamentada por decreto do Poder Executivo no prazo de 90 dias. São condições de validade dos contratos que tenham por objeto a prestação de serviço público de saneamento básico, a existência de plano de saneamento básico, a existência de um estudo que comprove a viabilidade técnico-econômico-financeira da prestação do serviço nos termos estabelecidos no respectivo plano de saneamento básico, a existência de normas de regulação que prevejam os meios para o cumprimento das diretrizes desta lei, incluindo a designação da entidade de regulação e de fiscalização, a realização prévia de audiência e de consulta pública sobre o edital de licitação, no caso de concessão, e sobre a minuta de contrato, a existência de metas e cronogramas de universalização do serviço de saneamento básico. Os planos de investimentos e os projetos relativos ao contrato deverão ser compatíveis com os respectivos planos de saneamento básico. No caso de serviços prestados mediante contratos de concessão ou de programa, as normas previstas no inciso 3 do caput deste artigo deverão prever autorização para a contratação de serviços, indicando os respectivos prazos e a área a ser atendida, a inclusão do contrato, das metas progressivas e graduais de expansão do serviço, de redução progressiva e controle de perdas na distribuição de água tratada, de qualidade, de eficiência e de uso racional da água, de energia e de outros recursos naturais, em conformidade com os serviços a serem prestados e com o respectivo plano de saneamento básico. As prioridades de ação, compatíveis com as metas estabelecidas, as condições de sustentabilidade e equilíbrio econômico, financeiro da prestação de serviços em regime de eficiência, incluindo o sistema de cobrança e a composição de taxas e tarifas, a sistema de reajuste e revisões de taxas e tarifas, a política de subsídios,
Mecanismo de controle social nas atividades de planejamento, regulação e fiscalização do serviço. As hipóteses de intervenção e de retomada dos serviços. Os contratos não poderão conter cláusulas que prejudiquem as atividades de regulação e de fiscalização ou acesso a informações sobre os serviços contratados. Os contratos não poderão conter cláusulas que prejudiquem as atividades de regulação e de fiscalização ou acesso a informações sobre os serviços contratados. Na prestação regionalizada, o disposto no inciso 1 a 4 do parágrafo 1º e 2º deste artigo poderão se referir a conjuntos municipais por elas abrangidos. Fica vedada a distribuição de lucros e dividendos no contrato em execução pelo prestador de serviço que estiver descumprindo as metas e cronogramas estabelecidos no contrato específico na prestação de serviço público de saneamento básico. Na hipótese de prestação de serviço público de saneamento básico por meio de contrato, o prestador de serviço poderá, além de realizar licitação e contratação de parceria público-privada, nos termos da Lei 11.079, e desde que haja previsão contratual ou autorização expressa do titular de serviço, subdelegar o objeto do contrato, observado para a referida subdelegação o limite de 25% do valor do contrato. Presta atenção nisso aqui, bebê! A subdelegação fica condicionada à comprovação técnica por parte do prestador de serviços no benefício em termos de eficiência e qualidade dos serviços públicos de saneamento básico. Os contratos de subdelegação disporão sobre os limites de subrogação de direitos e obrigações do prestador de serviço pelo subdelegatário e observarão no que couber o disposto no parágrafo 2º do artigo 11 desta lei, bem como serão precedidos de procedimento licitatório. Para a observância do princípio da modicidade, tarifária aos usuários e aos consumidores, na forma da Lei 8.987, ficam vedadas as subconcessões ou subdelegações que implique sobreposição de custos administrativos ou gerenciais a serem pagos pelo usuário final. Os municípios, com estudos para concessões ou parcerias público-privadas em curso, pertencente a uma região metropolitana, podem dar seguimento ao processo e efetivar a contratação respectiva, mesmo se ultrapassando o limite previsto no caput deste artigo, desde que tenha um contrato assinado em até 1 ano. Presta atenção. Presta atenção. Para fins de aferição dos limites previstos no caput deste artigo, o critério para a definição do valor do contrato do subdelegatário deverá ser o mesmo utilizado para a definição do valor do contrato do prestador de serviço. Caso o contrato do prestador de serviço não tenha valor de contrato, o faturamento anual projetado para o subdelegatário não poderá ultrapassar 25% do faturamento anual projetado para o prestador de serviço. Mais um 25% aqui. Os contratos de prestação de serviço público de saneamento básico deverão definir metas de universalização que garantam o atendimento de 99% da população com água potável e de 90% da população com coleta e tratamento de esgoto até 31 de dezembro de 2033. 2033. Assim como metas quantitativas de não intermitência do abastecimento, de redução de perdas e de melhoria do processo de tratamento. Os contratos em vigor que não possuírem as metas de que trata o caput deste artigo terão em até 31 de março de 2022 para viabilizar a sua inclusão. Contratos firmados por meio de procedimentos licitatórios que possuam metas diversas daquelas previstas no caput deste artigo, inclusive contratos que tratem individualmente de água ou de esgoto, permanecerão inalterados nos moldes licitados, e o titular do serviço deverá buscar alternativas para atingir as metas definidas no caput deste artigo, incluídas as seguintes: prestação direta da parcela remanescente, licitação complementar para atingimento da totalidade da meta,
aditamento dos contratos já licitados, incluindo o eventual reequilíbrio econômico-financeiro, desde que em comum acordo com a contratada. As metas de universalização deverão ser calculadas de maneira proporcional no período compreendido entre a assinatura do contrato ou do termo aditivo e o prazo previsto no caput deste artigo, de forma progressiva, devendo ser antecipada caso as receitas advindas da prestação eficiente de serviço assim o permitirem, nos termos da regulamentação. É facultado à entidade reguladora prever hipóteses em que o prestador poderá utilizar métodos alternativos e descentralizados para o serviço de abastecimento de água e de coleta e tratamento de esgoto em áreas rurais, remotas ou em núcleos urbanos informais, consolidados, sem prejuízo da sua cobrança, com vista a garantir a economicidade da prestação de serviços públicos de saneamento básico. O cumprimento de metas de universalização e não intermitência do abastecimento, de redução de perdas e de melhoria do processo de tratamento deverá ser verificado anualmente pela agência reguladora, observando-se um intervalo dos últimos 5 anos, para os quais as metas deverão ter sido cumpridas em pelo menos 3 e a primeira fiscalização deverá ser realizada apenas ao término do 5º ano de vigência do contrato. Presta atenção. As metas previstas neste artigo deverão ser observadas no âmbito municipal, quando exercida a titularidade de maneira independente, ou no âmbito de prestação regionalizada, quando aplicável. No caso de não atingimento das metas, nos termos deste artigo, deverá ser iniciado procedimento administrativo pela agência reguladora com o objetivo de avaliar as ações a serem adotadas, incluídas medidas sancionatórias com eventual declaração de caducidade na concessão, assegurado o direito à ampla defesa. Os contratos provisórios não formalizados e os vigentes prorrogados em desconformidade com os regramentos estabelecidos nesta lei serão considerados irregulares e precários. Quando os estudos para a licitação de prestação regionalizada apontarem para a inviabilidade econômica-financeira da universalização da data referida no caput deste artigo, mesmo após o agrupamento de municípios de diferentes portes, fica permitida a dilação de prazo, desde que não ultrapasse 1º de janeiro de 2040. E haja anuência prévia de agência reguladora que, em sua análise, deverá observar os princípios da modicidade de tarifas. Vários detalhes aí, presta atenção. Nos serviços públicos de saneamento básico, em que mais de um prestador execute atividade interdependente com outra, a relação entre elas deverá ser regulada por contrato e haverá entidade única encarregada das funções de regulação e de fiscalização. A entidade de regulação definirá, pelo menos, as normas técnicas relativas à qualidade, quantidade e regularidade dos serviços prestados aos usuários e entre os diferentes prestadores envolvidos, as normas econômicas e financeiras relativas às tarifas, aos subsídios e aos pagamentos por serviços prestados aos usuários e entre os diferentes prestadores envolvidos, a garantia de pagamento de serviços prestados entre os diferentes prestadores de serviço, os mecanismos de pagamentos de diferentes relativas à inadimplemento dos usuários, perdas comerciais e físicas e outros créditos devidos, quando for o caso. O sistema contábil específico para o prestador que atua com mais de um município. O contrato a ser celebrado entre os prestadores de serviço, a que se refere o caput deste artigo, deverá conter a cláusula que estabeleça pelo menos a atividade e os insumos contratados, as condições e garantias recíprocas de fornecimento e de acesso às atividades ou insumos, o prazo de vigência compatível com as necessidades de amortização de investimento e as hipóteses de sua prorrogação, os procedimentos para implantação, ampliação, melhoria e gestão operacional das atividades, as regras para a fixação, o reajuste e revisão das taxas, tarifa e outros preços públicos aplicáveis ao contrato, as condições e garantias de pagamento, os direitos e deveres subrogados ou os que autorizam a subrogação, as hipóteses de extinção
inadmitida a alteração e a rescisão administrativas unilaterais. As penalidades a que estão sujeitas as partes em caso de inadimplemento. Designação do órgão ou entidade responsável pela regulação e fiscalização das atividades ou insumos contratados. Inclui-se entre as garantias previstas no inciso 6 do parágrafo 2º deste artigo a obrigação do contratante de destacar nos documentos de cobrança os usuários a valor da remuneração dos serviços prestados pelo contratado e de realizar a respectiva arrecadação e entrega dos valores arrecadados. No caso de execução, mediante concessão de atividades interdependentes, a que se refere o cabo deste artigo, deverão constar do correspondente edital de licitação as regras e os valores das tarifas e outros preços públicos a serem pagos aos demais prestadores, bem como a obrigação e a forma de pagamento. Os entes da federação, isolada ou reunidos em consórcio, poderão instituir fundos, os quais poderão ser destinados, entre outros recursos, parcelas de receitas dos serviços, com a finalidade de custear, na conformidade do disposto do respectivo plano de saneamento básico, a universalização do serviço público de saneamento básico. Os recursos dos fundos a que refere o caput deste artigo poderão ser utilizados como fonte ou garantias e operações de crédito para financiamento dos investimentos necessários à universalização dos serviços públicos de saneamento básico, da prestação regionalizada de serviço público de saneamento básico. O Serviço Regionalizado de Saneamento Básico poderá obedecer o Plano Regional de Saneamento Básico, elaborado para o conjunto de municípios atendidos. O Plano Regional de Saneamento Básico poderá contemplar um ou mais componentes do saneamento básico, com vista à otimização do planejamento e da prestação do serviço. As disposições constantes no Plano Regional de Saneamento Básico prevalecerão sobre aquelas constantes dos planos municipais, quando existirem. O Plano Regional de Saneamento Básico dispensará a necessidade de elaboração e publicação de planos municipais de saneamento básico. O Plano Regional de Saneamento Básico poderá ser elaborado com suporte de órgãos e entidades da administração pública federal, estaduais e municipais, além de prestadores de serviço. Os prestadores que atuem em mais de um município ou região ou que prestem serviços públicos de saneamento básico diferentes em um mesmo município ou região manterão um sistema contábil que permita registrar e demonstrar separadamente os custos e as receitas de cada serviço em cada um dos municípios ou regiões atendidos, se for o caso do Distrito Federal. Nos casos em que os contratos previstos no caput deste artigo se encerrarem após o prazo fixado no contrato de programa da empresa estatal ou de capital misto do contratante, por vencimento ordinário ou caducidade, o ente federativo controlador da empresa delegatária da prestação de serviço público de saneamento básico, por ocasião da assinatura do contrato da parceria público-privada ou da subdelegação, deverá assumir esses contratos mantidos em iguais prazos e condições para o licitante vencedor. O prestador de serviço público de saneamento básico deve disponibilizar infraestrutura de rede até os respectivos pontos de conexão necessária à implementação do serviço nas edificações e nas unidades imobiliárias decorrentes de incorporação imobiliária e de parcelamento do solo urbano. A agência reguladora instituirá regras para que empreendedores imobiliários façam investimentos em redes de água e de esgoto, identificando as situações nas quais os investimentos representam antecipação de atendimento obrigatório do operador local, fazendo jus ao ressarcimento futuro por parte da concessionária, por critérios de avaliação regulatórios, e aqueles nas quais os investimentos configuram-se como de interesse restrito do empreendedor imobiliário, situação na qual não fará jus ao ressarcimento. Capítulo 4 do Planejamento. A prestação de serviço de saneamento básico observará plano que poderá ser específico para cada serviço, a qual abrangerá no mínimo diagnóstico da situação, de seus impactos
impactos nas condições de vida, utilizando sistema de indicadores sanitários, epidemiológicos, ambientais e socioeconômicos, e apontando as causas das deficiências detectadas. Objetivos e metas de curto, médio e longo prazo para a universalização, admitidas soluções graduais e progressivas, observando a compatibilidade com os demais planos setoriais. Programas, projetos e ações necessários para atingir os objetivos e as metas, de modo compatível com o respectivo plano plurianuais e com outros planos governamentais correlatos, identificando possíveis fontes de financiamento, ações para emergências e contingências, mecanismos e procedimentos para avaliação sistemática de eficiência e eficácia das ações programadas. Os planos de saneamento básico serão aprovados por atos dos titulares e poderão ser elaborados com base em estudos fornecidos pelos prestadores de cada serviço. A consolidação e a compatibilização dos planos específicos de cada serviço serão efetuadas pelos respectivos titulares. Os planos de saneamento básico deverão ser compatíveis com os planos das bacias hidrográficas e com planos de diretores dos municípios em que tiverem inseridos, ou com os planos de desenvolvimento urbano integrado das unidades regionais por eles abrangidas. Os planos de saneamento básico serão revistos periodicamente em prazo não superior a 10 anos. Presta atenção nisso aqui, não superior a 10 anos. Será assegurada a ampla divulgação das propostas dos planos de saneamento básico e dos estudos que a fundamentem, inclusive a realização de audiência e consulta pública. A delegação de serviços de saneamento básico não dispensa o cumprimento pelo prestador do respectivo plano de saneamento básico em vigor à época da delegação. Quando envolver serviços regionalizados, os planos de saneamento básico devem ser editados em conformidade com o estabelecido no artigo 14 desta lei. Exceto quando regional, o plano de saneamento básico deverá englobar integralmente o território do ente da federação que elaborou. O município com população inferior a 20 mil habitantes poderão apresentar planos simplificados com menor nível de detalhamento dos aspectos previstos no inciso 1 e 5 do caput deste artigo. Incumbe à entidade reguladora e fiscalizadora dos serviços a verificação do cumprimento dos planos de saneamento por parte da prestadora de serviços na forma das disposições legais, regulamentares e contratuais. Da regulação. A função de regulação desempenhada por entidade de natureza autárquica, dotada de independência decisória e autonomia administrativa, orçamentária e financeira, atenderá aos princípios da transparência, tecnicidade, celeridade e objetividade das decisões. São objetivos da regulação: estabelecer padrões e normas para adequação, prestação e expansão da qualidade dos serviços e para a satisfação dos usuários, com observância das normas referentes editadas pelo ANA. Garantir o cumprimento das condições e metas estabelecidas no contrato de prestação de serviço. E nos planos municipais ou de prestação regionalizada de saneamento básico. Prevenir e reprimir o abuso do poder econômico, ressalvada a competência dos órgãos integrantes do Sistema Brasileiro de Defesa de Concorrência. Definir tarifas e assegurar tanto o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos quanto a modicidade das tarifas, por mecanismos que gerem eficiência e eficácia dos serviços e que permitam o compartilhamento dos ganhos de produtividade com os usuários. A entidade reguladora, observadas as diretrizes determinadas pelo ANA, editará normas relativas às dimensões técnicas, econômicas e social de prestação de serviço público de saneamento básico, que abrangerão pelo menos os seguintes aspectos: padrões e indicadores de qualidade da prestação de serviços, requisitos operacionais e de manutenção do sistema, as metas progressivas de expansão e de qualidade do serviço e os respectivos prazos, regime, estrutura e níveis tarifários, bem como os procedimentos e prazos de sua fixação,
reajuste e revisão, medição, faturamento e cobrança de serviço, monitoramento dos custos, avaliação da eficiência e eficácia dos serviços prestados, plano de contas e mecanismo. Oxi. Monitoramento dos custos, avaliação da eficiência e eficácia dos serviços prestados, planos de contas e mecanismos de informação, auditoria e certificação, subsídios tarifários e não tarifários, padrões de atendimento ao público e mecanismos de participação e informação, medidas de segurança, de contingência e de emergência, inclusive quanto ao racionamento, procedimento de fiscalização e de aplicação de sanções previstos nos instrumentos contratuais e na legislação do titular. Diretrizes para a redução progressiva e controle de perdas de água. Regulação da prestação de serviço público de saneamento básico poderá ser delegada pelos titulares a qualquer entidade reguladora. E o ato de delegação explicitará a forma de atuação e a abrangência das atividades a serem desempenhadas pelas partes envolvidas. Nos casos em que um titular optar por aderir a uma agência reguladora em outro estado da federação, deverá ser considerada a relação de agências reguladoras de que trata o artigo 4b da 9984, e essa opção só poderá ocorrer nos casos em que você vai pegar uma agência reguladora de outro estado. Não. E só vai ser possível se não existir no estado titular agência reguladora constituída que tenha aderido às normas de referência da ANA. Seja dada prioridade entre as agências reguladoras qualificadas, aquelas mais próximas à localidade do titular. Haja anuência da agência reguladora escolhida, que poderá cobrar uma taxa de regulação diferenciada, de acordo com a distância do seu estado. Selecionada a agência reguladora mediante contrato de prestação de serviço, ela não poderá ser alterada até o encerramento contratual, salvo se deixar de adotar as normas das referidas, as normas de referência da ANA, ou ser estabelecido de acordo com o prestador de serviço. As normas a que se refere o caput deste artigo fixarão prazo para prestadores de serviços comunicarem aos usuários e as providências adotadas em face de queixas ou de reclamações relativas ao serviço. A entidade fiscalizadora deverão receber e se manifestar conclusivamente sobre as reclamações que, a juízo do interessado, não tenham sido suficientemente atendidas pelos prestadores de serviço. No estabelecimento de metas, indicadores e métodos de monitoramento, poderá ser utilizada a comparação do desempenho de diferentes prestadores de serviço. Em caso de gestão associada ou prestação regionalizada de serviços, os titulares poderão adotar os mesmos critérios econômicos, sociais e técnicos de regulação em toda a área de abrangência da associação ou da prestação. Os prestadores de serviço público de saneamento básico deverão fornecer à entidade reguladora todos os dados e informações necessários para o desempenho de suas atividades, na forma de normas legais, regulamentares e contratuais. Incluem-se, entre os dados e informações a que se refere o caput deste artigo, aquelas produzidas por empresas ou profissionais contratados para executar serviços ou fornecer materiais e equipamentos específicos. Compreende-se nas atividades de regulação do serviço de saneamento básico a interpretação e a fixação de critérios para a fiel execução dos contratos, dos serviços e para a correta administração de subsídios. A ANA instituirá normas de referência para a regulação de prestação de serviços públicos de saneamento básico por seus titulares e suas entidades reguladoras e fiscalizadoras, observada a legislação federal pertinente. Deverá ser assegurada a publicidade aos relatórios, estudos, decisões e instrumentos equivalentes que se refiram à regulação ou à fiscalização do serviço, bem como os direitos e deveres dos usuários e prestadores, a eles podendo ter acesso a qualquer povo, independentemente da existência de interesse direto. Excluem-se do disposto no caput deste artigo os documentos considerados sigilosos,
em razão de interesse público relevante, mediante prévia e motivada decisão. A publicidade a que se refere o caput deste artigo deverá ser efetivamente, preferencialmente por meio de sítio mantido em rede mundial de computadores e internet. É assegurado aos usuários de serviços públicos de saneamento básico, na forma das normas legais, regulamentares e contratuais, amplo acesso a informações sobre os serviços prestados, prévio conhecimento dos seus direitos e deveres e das penalidades a que podem estar sujeitos. Acesso a manual de prestação de serviço de atendimento ao usuário, elaborado pelo prestador e aprovado pela respectiva entidade de regulação. Acesso ao relatório periódico sobre a qualidade da prestação de serviço. Capítulo 6, dos aspectos econômicos e sociais. Os serviços públicos de saneamento básico terão a sustentabilidade econômica e financeira assegurado por meio de remuneração pela cobrança de serviços e, quando necessário, por outras formas adicionais com subsídios ou subvenções, vedada a cobrança em duplicidade de custos administrativos ou gerenciais a serem pagos pelos usuários nos seguintes serviços: de abastecimento de água e esgoto sanitário na forma de taxa, tarifas e outros preços públicos, que poderão ser estabelecidos para cada um dos serviços ou para ambos, conjuntamente. De limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos na forma de taxas, tarifas e outros preços públicos, conforme o regime de prestação de serviço ou das suas atividades. E de drenagem e manejo de águas fluviais urbanas na forma de tributos, inclusive taxas ou tarifas e outros preços públicos, em conformidade com o regime de prestação de serviço ou de suas atividades. Observado o disposto no inciso 1 e 3 do caput deste artigo, a instituição de tarifas, preços públicos e taxa para o serviço de saneamento básico observará as seguintes diretrizes: prioridade para atendimento das funções essenciais relacionadas à saúde pública, ampliação do acesso dos cidadãos e localidades de baixa renda ao serviço, geração de recursos necessários para a realização do investimento, objetivando o cumprimento de metas e objetivos do serviço, inibição do consumo supérfluo e do desperdício de recursos, recuperação dos custos incorridos na prestação de serviço em regime de eficiência, remuneração adequada do capital investido pelos prestadores de serviço, estímulo ao uso de tecnologias modernas e eficientes, compatíveis com os níveis exigidos na qualidade, continuidade e segurança na prestação de serviço, incentivo à eficiência dos prestadores de serviço. Poderão ser adotados subsídios tarifários e não tarifários para os usuários que não tenham capacidade de pagamento suficiente para cobrir os custos integrais do serviço. As novas edificações condominiais adotarão padrões de sustentabilidade ambiental que incluam, entre outros procedimentos, a medição individualizada do consumo hídrico por unidade imobiliária, nos termos da Lei 13.302. Os prédios, edifícios e condomínios que foram construídos sem a individualização da medição, até a entrada em vigor da Lei 13.312, ou em que a individualização for inviável, pela onerosidade ou por razão técnica, poderão instrumentalizar contratos especiais com os prestadores de serviço, nos quais serão estabelecidas as responsabilidades, os critérios de rateio e a forma de cobrança. Observado o disposto no artigo 29 desta lei, a estrutura de remuneração e de cobrança dos serviços públicos de saneamento básico considerará os seguintes fatores: categorias de usuários distribuídas por faixas ou quantidades crescentes de utilização ou de consumo, padrões de uso ou de qualidades requeridos, quantidade mínima de uso ou de utilização do serviço, visando a garantia de objetivos sociais, com a preservação da saúde pública, o adequado atendimento dos usuários de menor renda e em proteção do meio ambiente. Custo mínimo necessário para a disponibilidade do serviço em quantidade e qualidade adequada. Ciclos significativos de aumento
de demanda dos serviços em períodos distintos e capacidade de pagamento dos consumidores. Os subsídios destinados ao atendimento dos usuários determinados de baixa renda serão, dependendo da origem dos recursos tarifários, quando entregarem estrutura tarifária ou fiscais, quando decorrerem da alocação de recursos orçamentários, inclusive por meio de subvenções, internos a cada titular e entre titulares, na hipótese de prestação regionalizadas. As taxas ou as tarifas decorrentes de prestação de serviço de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos considerarão a destinação adequada dos resíduos coletados e o nível de renda da população de área atendida, de forma isolada ou combinada, e poderão ainda considerar as características dos lotes e as áreas que podem ser delas edificadas, o peso ou o volume médio coletado por habitantes ou por domicílio, o consumo de água e a frequência de coleta. Nas hipóteses de prestação de serviços sob regime de delegação, a cobrança de taxas ou tarifas poderá ser realizada na fatura de consumo de outros serviços públicos, com a anuência da prestadora de serviço. A não proposição de instrumento de cobrança pelo titular do serviço, nos termos deste artigo, no prazo de 12 meses, na vigência desta lei, configurará a renúncia de receita e exigirá a comprovação de atendimento pelo titular do serviço, no disposto no artigo 14 da Lei Complementar 101, observadas as penalidades constantes na referida legislação, no caso de eventual descumprimento. Na hipótese de prestação sob regime de delegação, o titular de serviço deverá obrigatoriamente demonstrar a sustentabilidade econômico-financeira da prestação de serviço ao longo dos estudos que subsidiaram a contratação desses serviços, deverá comprovar, no respectivo processo administrativo, a existência de recurso suficiente para o pagamento dos valores incorridos na delegação por meio de demonstração de fluxos históricos e projeção futura de recursos. A cobrança pela prestação de serviço público de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas deve levar em conta em cada lote urbano os percentuais de impermeabilização e a existência de dispositivo de amortecimento ou de retenção de água de chuva, bem como poderá considerar o nível de renda da população de área atendida, as características dos lotes urbanos e a área que pode ser nelas edificados. Os reajustes de tarifas de serviços públicos de saneamento básico serão realizados observando seu intervalo mínimo de 12 meses, de acordo com as normas legais, regulamentares e contratuais. As revisões de tarifas compreenderão a realização das condições das prestações de serviços e de tarifas praticadas e poderão ser periódicas, objetivando a distribuição dos ganhos de produtividade com os usuários e a reavaliação das condições de mercado. Extraordinária, quando se verificar a ocorrência de fatos não previstos no contrato, fora do controle do prestador de serviço que alterem o seu equilíbrio econômico-financeiro. As revisões das tarifas terão suas pautas definidas pelas respectivas entidades reguladoras, ouvidos os titulares, os usuários e os prestadores de serviço. Poderão ser estabelecidos mecanismos tarifários de indução à eficiência, inclusive fatores de produtividade, assim como de antecipação de metas de expansão e qualidade dos serviços. Os fatores de produtividade poderão ser definidos com base em indicadores de outras empresas do setor. A entidade de regulação poderá autorizar o prestador de serviço a repassar aos usuários custos e encargos tributários não previstos originalmente e por ele não administrados, nos termos da Lei 8987. As tarifas serão fixadas de forma clara e objetiva, devendo os reajustes e as revisões serem tornados públicos com antecedência mínima de 30 dias com relação à sua aplicação. A fatura a ser entregue ao usuário deverá obedecer o modelo estabelecido pela entidade reguladora, que definirá os itens e custos que deverão ser explicitados.
Os serviços poderão ser interrompidos pelo prestador nas seguintes hipóteses: situações de emergência que atinjam a segurança de pessoas e bens, necessidade de efetuar reparo, modificações ou melhorias de qualidade de qualquer natureza no sistema, respeitados os padrões de qualidade e continuidade estabelecidos pela regulação do serviço. Negativo do usuário em permitir a instalação de dispositivo de leitura de água consumida, após ter sido previamente notificado a respeito. Manipulação indevida de qualquer tubulação, medidor ou outra instalação do prestador por parte do usuário. E inadimplemento pelo usuário de serviço de abastecimento de água ou de esgotamento sanitário do pagamento de tarifas após ter sido formalmente notificado, de forma que, em caso de coleta, afastamento e tratamento de esgoto, a interrupção do serviço deverá preservar as condições mínimas de manutenção de saúde dos usuários, de acordo com a norma de regulamentação, de regulação ou norma de órgão político ambiental. As interrupções programadas serão previamente comunicadas ao regulador e aos usuários. A suspensão dos serviços previstos no inciso 3 e 5 será precedida de prévio aviso ao usuário não inferior a 30 dias da data prevista para a suspensão. A interrupção e restrição de fornecimento de água por inadimplência a estabelecimento de saúde, a instituições educacionais e internação coletiva de pessoas e a usuário residencial de baixa renda, beneficiário de tarifa social, deverá obedecer os prazos e critérios que preservem condições mínimas de manutenção de saúde das pessoas atingidas. Desde que previstos na norma de regulação, grandes usuários poderão negociar suas tarifas com o prestador de serviço, mediante contrato específico ouvido previamente o regulador. Os valores investidos em bens reversíveis pelo prestador constituirão crédito perante o titular, a serem recuperados mediante a exploração dos serviços nos termos das normas regulamentares e contratuais, e, quando for o caso, observada a legislação pertinente às sociedades por ações. Não gerarão crédito perante o titular os investimentos feitos sem ônus para o prestador, tais como os decorrentes de existência legal, aplicável à implantação de empreendimentos imobiliários e os provenientes de subvenções ou transferências fiscais voluntárias. Os investimentos realizados, os valores amortizados, a depreciação e os respectivos saldos serão anualmente auditados e certificados pela entidade reguladora. Os créditos decorrentes de investimentos devidamente certificados poderão constituir garantia de empréstimos aos delegatários, destinados exclusivamente a investimentos no sistema de saneamento objeto do respectivo contrato. As transferências de serviço de um prestador para o outro será condicionada a qualquer hipótese à indenização dos investimentos vinculados a bens reversíveis, ainda não amortizados ou depreciados, nos termos da Lei 8987, facultado ao titular atribuir ao prestador que assumirá o serviço responsabilidade por seu pagamento. Dos aspectos técnicos, a prestação do serviço atenderá aos requisitos mínimos de qualidade, incluindo a regularidade, a continuidade e aqueles relativos aos produtos oferecidos, ao atendimento dos usuários e às condições operacionais e de manutenção dos sistemas, de acordo com as normas regulamentares e contratuais. A União definirá parâmetros mínimos de potabilidade da água. A entidade reguladora estabelecerá limites máximos de perda na distribuição de água tratada, que poderão ser reduzidos gradualmente conforme se verifiquem avanços tecnológicos e maiores investimentos em medidas para a diminuição desse desperdício. O licenciamento ambiental de unidades de tratamento de esgoto sanitário e de efluentes gerados nos processos de tratamento de água e das instalações integrantes do serviço público de manejo de resíduos sólidos considerará os requisitos de eficácia e eficiência a fim de alcançar progressivamente os padrões estabelecidos pela legislação ambiental.
Ponderada a capacidade de pagamento das populações e usuários envolvidos. A autoridade ambiental competente assegurará prioridade e estabelecerá procedimento simplificado de licenciamento ambiental para as atividades a que se refere o caput deste artigo, em função do porte das unidades, dos impactos ambientais esperados e da resiliência de sua área de implantação. A autoridade ambiental competente estabelecerá metas progressivas para que a qualidade dos efluentes das unidades de tratamento de esgoto sanitário atenda aos padrões da classe dos corpos hídricos em que forem lançados, a partir dos níveis presentes de tratamento, e considerando a capacidade de pagamento das populações e usuários envolvidos. A agência reguladora competente estabelecerá metas progressivas para a substituição do sistema unitário pelo sistema separador absoluto, sendo obrigatório o tratamento dos esgotos coletados em período de estiagem, enquanto durar a transição. As edificações permanentes urbanas serão conectadas às redes públicas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário disponíveis e sujeitas ao pagamento de taxas, tarifas e outros preços públicos, decorrentes da disponibilização e da manutenção de infraestrutura e do uso desse serviço. Na ausência de redes públicas de saneamento básicos, serão admitidas soluções individuais de abastecimento de água e de afastamento e de destinação final dos esgotos sanitários, observadas as normas editadas pela entidade reguladora e pelo órgão responsável pelas políticas ambientais, sanitárias e de recursos hídricos. A instalação hidráulica predial ligada à rede pública de abastecimento de água não poderá ser também alimentada por outras fontes. A instalação hidráulica predial previsto no parágrafo 2º deste artigo constitui a rede ou tubulação que se inicia na ligação de água de prestadora e finaliza no reservatório de água do usuário. Quando disponibilizada a rede pública de esgotamento sanitário, o usuário estará sujeito aos pagamentos previstos no caput deste artigo, sendo-lhe assegurada a cobrança de um valor mínimo de utilização de serviço, ainda que sua edificação não seja conectada à rede pública. O pagamento de taxa ou de tarifa na forma prevista no caput deste artigo não isenta o usuário da obrigação de conectar-se à rede pública de esgotamento sanitário e o descumprimento dessa obrigação sujeita o usuário ao pagamento de multa e demais sanções previstas na legislação, ressalvados casos de reuso e de capacitação de água nos termos do regulamento. A entidade reguladora ou titular de serviços públicos de saneamento básico deverão estabelecer prazo não superior a 1 ano para os usuários conectem suas edificações à rede de esgoto, onde disponível, sob pena o prestador de serviço público realizar conexão mediante cobrança do usuário. A entidade reguladora ou titular de serviço público de saneamento básico deverá, sob pena de responsabilidade administrativa contratual e ambiental, até dezembro de 2025, verificar e aplicar o procedimento previsto no parágrafo anterior a todas as edificações implantadas na área coberta com serviço de esgotamento sanitário. O serviço de conexão de edificação e ocupação por família de baixa renda à rede de esgoto sanitário poderá gozar de gratuidade, ainda que os serviços públicos de saneamento básico sejam prestados mediante concessão, observado quando couber o reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos. Para fins de concessão de gratuidade previsto no parágrafo 8º deste artigo, caberá ao titular regulamentar os critérios para enquadramento das famílias de baixa renda, consideradas peculiaridades locais e regionais, as conexões e edificações situadas no núcleo urbano informal, em núcleo urbano informal e núcleo urbano informal consolidado, observará o disposto na Lei 13.465. As edificações para o uso não residencial ou condomínios, regido pela Lei 4591, poderão utilizar-se de fontes e métodos alternativos de abastecimento de água, incluindo as águas subterrâneas de reuso ou pluviais, desde que os autorizados pelo órgão gestor competente que promovam o pagamento pelo uso dos recursos hídricos, quando devido.
Para a satisfação das condições descritas no parágrafo 11 deste artigo, os usuários deverão instalar medidor para contabilizar o seu consumo e deverá arcar apenas com o pagamento pelo uso da rede de coleta e tratamento de esgoto na qualidade equivalente ao volume de água captado. Em situação crítica de escassez ou contaminação de recursos hídricos, que obriga a adoção de racionamento declarada pela autoridade gestora de recursos hídricos, o ente regulador poderá adotar mecanismos tarifários de contingência com o objetivo de cobrir custos adicionais decorrentes, garantindo o equilíbrio financeiro da prestação de serviço e a gestão da demanda. Sem prejuízo da adoção de mecanismos a que se refere o caput deste artigo, a Agência Nacional da Água poderá recomendar, independentemente da dominialidade dos corpos hídricos que formem determinada bacia hidrográfica, a restrição ou a interrupção do uso de recursos hídricos e a prioridade do uso para consumo humano e para dessedentação de animais. Participação de órgãos colegiados no controle social. O controle social dos serviços públicos de saneamento básico poderá incluir a participação de órgãos colegiados de caráter consultivo, nacional, estadual, distrital e municipal, em especial ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos, nos termos da Lei 9433, assegurada a representação dos titulares dos serviços de órgãos governamentais relacionados ao setor de saneamento básico, uniformização da regulação do setor e divulgação de melhores práticas, conforme disposto na Lei 9984, dos usuários de serviços de saneamento básico, das entidades técnicas, organizações de sociedade civil e de defesa do consumidor relacionadas ao setor de saneamento básico. As funções e competências dos órgãos colegiados a que se refere o caput deste artigo poderão ser exercidas por órgãos colegiados já existentes, com as devidas adaptações das leis que criaram. No caso da União, a participação a que se refere o caput deste artigo será exercida nos termos da medida provisória 2220, alterada pela Lei 10.683. Da política federal do saneamento básico, a União, no estabelecimento de sua política de saneamento básico, observará as seguintes diretrizes. Prioridade para as ações que promovam a equidade social e territorial no acesso ao saneamento básico. Aplicação dos recursos financeiros por elas administrados de modo a promover o desenvolvimento sustentável e a eficiência e a eficácia. Uniformização da regulação do setor e divulgação das melhores práticas, conforme disposto em Lei 9984. Utilização de indicadores epidemiológicos e desenvolvimento social de planejamento, implementação e avaliação das suas ações de saneamento básico, melhoria da qualidade de vida e das condições ambientais e de saúde pública, colaboração para o desenvolvimento urbano e regional, garantia de meios adequados para o atendimento da população rural por meio da utilização de soluções compatíveis com suas características econômicas e sociais peculiares, fomento ao desenvolvimento científico e tecnológico, a adoção de tecnologias apropriadas e a difusão dos conhecimentos gerados, adoção de critérios objetivos de elegibilidade e prioridade, considerados fatores como nível de renda e cobertura, grau de urbanização, concentração populacional, porte populacional municipal, áreas rurais e comunidades tradicionais e indígenas, disponibilidade hídrica e risco sanitário, epidemiológicos e ambientais. Adoção da bacia hidrográfica como unidade de referência para o planejamento de suas ações, estímulo à implementação de infraestrutura e serviços comuns aos municípios, mediante mecanismo de cooperação entre os entes federados, redução progressiva do controle de perdas de água, inclusive na distribuição da água tratada, estímulo à racionalização de seu consumo pelos usuários e fomenta a eficiência energética, ao reuso de efluentes sanitários e o aproveitamento de água de chuva, em conformidade com as demais normas ambientais e de saúde pública.
estímulo ao desenvolvimento e ao aperfeiçoamento de equipamentos e métodos economizadores de água, promoção da segurança jurídica e da redução dos riscos regulatórios, com vista a estimular investimentos públicos e privados, estimular a integração das bases de dados, acompanhamento da governança e da regulação do setor de saneamento, e prioridade para planos, programas e projetos que visem a implantação e a ampliação dos serviços de ações de saneamento básico integrados nos termos dessa lei. As políticas e ações da União de desenvolvimento urbano e regional, de habitação, de combate à erradicação da pobreza, de proteção ambiental, de proteção à saúde, de recursos hídricos e outras de relevante interesse social direcionada à melhoria da qualidade de vida devem considerar necessária articulação, inclusive no que se refere ao financiamento, à governança, com o saneamento básico. Em programas habitacionais públicos federais e subsidiados com recursos públicos federais, o sistema de esgotamento sanitário deverá ser interligado à rede existente, ressalvadas as hipóteses no parágrafo 4 do artigo 11b desta lei. São objetivos da Política Federal de Saneamento Básico contribuir para o desenvolvimento nacional, a redução das desigualdades regionais e geração de emprego e de renda, inclusão social e programas da saúde pública. Priorizar planos, programas e projetos que visem a implantação e a ampliação dos servidores e das ações de saneamento básico nas áreas ocupadas por populações de baixa renda, incluídos os núcleos urbanos e informais consolidados, quando não se encontrar em situação de risco. Proporcionar condições adequadas de salubridade ambiental aos povos indígenas e outras populações tradicionais, com soluções compatíveis com suas características socioculturais. Proporcionar condições adequadas de salubridade ambiental para populações rurais e as pequenas comunidades, assegurar a aplicação dos recursos financeiros administrativos pelo poder público. Desse o segundo critério de promoção de salubridade ambiental, de maximização na relação benefício-custo de maior retorno social. Incentivar a adoção de mecanismos de planejamento, regulação e fiscalização da prestação dos serviços de saneamento básico. Promover alternativas de gestão que viabilizem a autossustentação econômica e financeira dos serviços de saneamento básico, com ênfase na cooperação federativa. Promover o desenvolvimento institucional do saneamento básico, estabelecendo meios para a unidade e a articulação das ações dos diferentes agentes, bem como do desenvolvimento de sua organização, capacidade técnica, gerencial, financeira e de recursos humanos, contempladas as especificidades locais. Fomentar o desenvolvimento científico e tecnológico, a adoção de tecnologias apropriadas e a difusão do conhecimento gerados de interesse para o saneamento básico. Minimizar os impactos ambientais relacionados à implantação e desenvolvimento das ações, obras e serviços de saneamento básico e assegurar que sejam executados de acordo com as normas relativas à proteção do meio ambiente, ao uso e à ocupação do solo e à saúde. Incentivar a adoção de equipamentos sanitários que contribuam para a redução do consumo de água. Promover a educação ambiental destinada à economia da água pelo usuário. Promover a capacitação técnica do setor. Promover a regionalização dos serviços com vista à geração de ganhos de escala por meio do apoio à formação dos blocos de referência e à obtenção de sustentabilidade econômico-financeira do bloco. Promover a concorrência na prestação de serviço e priorizar, apoiar e incentivar planos, programas e projetos que visem a implantação e a ampliação dos serviços e das ações de saneamento integrado nos termos dessa lei. A alocação de recursos públicos federais e os financiamentos com os recursos da União ou com recursos geridos ou operados por órgão ou entidade da União serão feitos em conformidade com as diretrizes e objetivos estabelecidos no artigo 48 e 49 desta lei, e com planos de saneamento básico e condicionados ao alcance de índices mínimos de desempenho do prestador da gestão técnica, econômica e financeira do serviço
eficiência e eficácia na prestação dos serviços públicos de saneamento básico, a operação adequada e a manutenção dos empreendimentos anteriormente financiados com os recursos mencionados no cabo deste artigo, a observância das normas de referência para a regulação da prestação de serviços públicos de saneamento básico subvertido pelo ANA, ao cumprimento de índice de perda de água na distribuição, conforme definido em ato do Ministro de Estado do Desenvolvimento Regional, ao fornecimento de informações atualizada para o SINISA, conforme critérios, métodos e periodicidade estabelecidos pelo Ministério do Desenvolvimento Regional. A regularidade da operação a ser financiada, nos termos do artigo tal, a estruturação de prestação regionalizada, a adesão pelos titulares de serviços públicos de saneamento básico à estrutura de governança correspondente a 180 dias, contados de sua instituição, no caso de unidade regional de saneamento básico, blocos de referência e gestão associada. A constituição da entidade de governança federativa no prazo estabelecido no inciso 8º do caput deste artigo, na aplicação de recursos não onerosos da União, serão priorizados os investimentos de capital que viabilizem a prestação de serviço regionalizado por meio de blocos regionais, quando a sua sustentabilidade econômico-financeira não for possível apenas com recursos oriundos de tarifas ou taxa, mesmo após o grupamento com outros municípios do Estado e os investimentos que visem ao atendimento do município com maiores déficits de saneamento, cuja população não tenha capacidade de pagamento compatível com a viabilidade econômica e financeira dos serviços. A União poderá instituir e orientar a execução de programas de incentivo à execução de projetos de interesse social na área de saneamento básico com a participação de investidores privados, mediante operações estruturadas de financiamentos realizados com recursos de fundos privados, de investimentos, de capitalização ou de previdência complementar, em condições compatíveis com a natureza essencial dos serviços públicos de saneamento básico. É vedada a aplicação de recursos orçamentários da União, da administração, operação e manutenção de serviço público de saneamento básico não administrados por órgão ou entidade federal, salvo por prazo determinado em situações de eminente risco à saúde pública e ao meio ambiente. Os recursos não onerosos da União para a subvenção de ações de saneamento básico promovidas pelos demais entes da Federação serão sempre transferidos para os municípios, Distrito Federal ou Estado. No fomento à melhoria da prestação de serviço público de saneamento básico, a União poderá conceder benefícios ou incentivos orçamentários, fiscais ou creditícios como contrapartida ao alcance de metas de desempenho operacional previamente estabelecidas. A exigência prevista na linha A do inciso 1, o caput deste artigo, não se aplica à destinação de recursos para programa de desenvolvimento institucional do operador de serviço público de saneamento básico. A manutenção das condições e do acesso aos recursos referidos no caput deste artigo dependerá da continuidade da observância dos atos normativos e da conformidade dos órgãos e das entidades reguladoras ao disposto no inciso 3 do caput deste artigo. A restrição de acesso a recursos públicos federais e a financiamentos decorrentes de descumprimento do inciso 3 do caput deste artigo não afetará os contratos celebrados anteriormente à sua instituição e as respectivas previsões de desembolso. O disposto no inciso 3 do caput deste artigo não se aplica às ações de saneamento básico em áreas rurais, comunidades tradicionais, incluídas áreas quilombolas e terras indígenas. O inciso 3 do caput. O que diz o 3 do caput? A União poderá criar curso de capacitação técnica dos gestores públicos municipais em consórcio ou não com os estados para a elaboração e implementação dos planos de saneamento básico. O processo de elaboração e revisão dos planos de saneamento básico deverá prever sua divulgação em conjunto com os estudos que os fundamentarem.
o recebimento de sugestões e críticas por meio de consulta pública e, quando previsto na legislação do titular, análise e opinião do órgão colegiado criado nos termos do artigo 47. A divulgação das propostas dos planos de saneamento básico e dos estudos que as fundamentarem dar-se-á por meio de disponibilização integral do seu teor a todos os interessados, inclusive por meio da internet e por audiência pública. A União elaborará, sob coordenação do Ministério do Desenvolvimento Regional, o Plano Nacional de Saneamento Básico, que conterá os objetivos e metas nacionais e regionais de curto, médio e longo prazo para a universalização dos serviços de saneamento básico e o alcance de níveis crescentes de saneamento básico no território nacional, observada a compatibilidade com os demais planos e políticas públicas da União, as diretrizes e orientações para o equacionamento dos condicionantes de natureza político-institucional, legal e jurídica, econômica, financeira, administrativa, cultural e tecnológica, com impacto na consecução das metas e objetivos estabelecidos. A proposição de programas, projetos e ações necessários para atingir os objetivos e as metas da Política Federal de Saneamento Básico, com identificação das fontes de financiamento, de forma a ampliar o investimento público e privado no setor. As diretrizes para o planejamento de ações de saneamento básico em áreas de especial interesse turístico. Os procedimentos para avaliação sistemática de eficiência e eficácia nas ações executadas. Planos regionais de saneamento básico, elaborados e executados em articulação com os estados, Distrito Federal e os municípios envolvidos para regiões integradas do desenvolvimento econômico ou nas que haja a participação de órgão ou entidade federal na prestação de serviço público de saneamento básico. O Plano Nacional de Saneamento Básico deverá abranger o abastecimento de água, o esgotamento sanitário, o manejo de resíduos sólidos e o manejo de águas pluviais e outras ações de saneamento básico e de interesse para a melhoria da salubridade ambiental, incluindo o provimento de banheiros e unidades hidrossanitárias para as populações de baixa renda. Tratar especificamente das ações da União relativas ao saneamento básico nas áreas indígenas, nas reservas extrativistas da União e nas comunidades quilombolas. Contemplar programa específico para as ações de saneamento básico em áreas rurais. Contemplar as ações específicas de segurança hídrica. Contemplar as ações de saneamento básico em núcleos urbanos informais ocupados por populações de baixa renda, quando estes forem consolidados e não se encontrarem em situação de risco. Os planos que tratam esses 1 e 2 do caput deste artigo devem ser elaborados com horizontes de 20 anos, avaliados anualmente e revisados a cada 4 anos, preferencialmente em períodos coincidentes com os de vigência dos planos plurianuais. Presta atenção nisso aqui. A União estabelecerá de forma subsidiária aos Estados blocos de referência para a prestação regionalizada de serviços públicos de saneamento básico. Fica instituído o Sistema Nacional de Informação e Saneamento Básico, com os objetivos SINISA de coletar e sistematizar dados relativos às condições de prestação de serviço público de saneamento básico, disponibilizar estatísticas, indicadores e outras informações relevantes para a caracterização da demanda e da oferta de serviços públicos de saneamento básico. Permitir facilitar o monitoramento e avaliação da eficiência e da eficácia da prestação de serviço de saneamento básico. As informações do SINISA são públicas, gratuitas e acessíveis a todos e devem ser publicadas nas internet em formato de dados abertos. A União apoiará os titulares de serviços e organizar o sistema de informações em saneamento básico, em atendimento do disposto no inciso 6 do caput do artigo 9º. Compete ao Ministério do Desenvolvimento Regional a organização, a implementação e a gestão do SINISA, além do estabelecimento dos critérios, dos métodos e da periodicidade para o preenchimento das informações pelos titulares, pelas entidades reguladoras e pelos prestadores dos serviços e para a auditoria própria do sistema. A ANA e o Ministério do Desenvolvimento Regional promoverão a
interoperabilidade do Sistema Nacional de Informação sobre Recursos Hídricos, com o SINISA. O Ministério do Desenvolvimento Regional dará ampla transparência a publicidades aos sistemas de informações por ele geridos e considerará as demandas dos órgãos e das entidades envolvidos na Política Federal de Saneamento Básico para fornecer os dados necessários ao desenvolvimento, à implementação e à avaliação das políticas públicas do setor. O Ministério do Desenvolvimento Regional estabelecerá mecanismos sistemáticos de auditoria das informações inseridas no SINISA. Os titulares, os prestadores de serviço público de saneamento básico e as entidades reguladoras fornecerão as informações a serem inseridas no SINISA. Fica criado o Comitê Interministerial de Saneamento Básico, colegiado que, sob a presidência do Ministério do Desenvolvimento Regional, tem a finalidade de assegurar a implementação de política federal de saneamento básico e de articular a atuação dos órgãos e das entidades federais da alocação de recursos financeiros em ações de saneamento básico. A composição do CISB será definida em ato do Poder Executivo Federal. Compete ao CISB, que é o Comitê Interministerial de Saneamento Básico, coordenar, integrar, articular e avaliar a gestão em âmbito federal de Plano Nacional de Saneamento Básico, acompanhar o processo de articulação e as medidas que visem a destinação dos recursos para o saneamento básico no âmbito do Poder Executivo Federal, garantir a racionalidade da aplicação dos recursos federais no setor de saneamento básico com vista à universalização do serviço e à ampliação dos investimentos públicos e privados no setor, elaborar estudos técnicos para subsidiar a tomada de decisões sobre a alocação de recursos federais no âmbito da política federal de saneamento básico, avaliar e provar orientações para a aplicação dos recursos federais em saneamento básico. Regimento interno disporá sobre a organização e o funcionamento do CISB. Fica estabelecida como política federal de saneamento básico a execução de obras de infraestrutura básica, de esgotamento sanitário e abastecimento de água potável em núcleos urbanos, formais, informais e informais consolidados, passíveis de ser objeto de regularização fundiária, nos termos da Lei 3.465, salvo aquelas que se encontrarem em situação de risco. Admite-se prioritariamente a implantação e a execução das obras de infraestrutura básica de abastecimento de água e esgotamento sanitário mediante sistema condominial, atendido com a participação comunitária, com tecnologias apropriadas para produzir soluções que conjuguem redução de custos de operação e aumento da eficiência, a fim de criar condições para a universalização. Disposições finais. Fica instituído o regime especial de incentivo para o desenvolvimento do saneamento básico, RESB, com o objetivo de estimular, 2016, não é novo não, com o objetivo de estimular pessoa jurídica, prestador de serviço público de saneamento básico a aumentar seu volume de investimento por meio de concessão de créditos tributários. Regime especial de incentivo para o desenvolvimento de saneamento básico. A vigência do RESB se estenderá até 2026. É beneficiária do RESB a pessoa jurídica que realiza investimentos voltados para a sustentabilidade e para a eficiência do sistema de saneamento básico em acordo com o Plano Nacional de Saneamento Básico. Para efeito do disposto no caput, fica definido como investimento em sustentabilidade e em eficiência do sistema de saneamento básico aqueles que atendam ao alcance das metas universalização dos abastecimentos de água para o consumo humano e da coleta e tratamento de esgoto, a preservação de áreas de mananciais e de unidades de conservação necessária à proteção das condições naturais e à produção de água, a redução de perdas de águas e a ampliação de eficiência dos sistemas de abastecimento de água para o consumo humano e do sistema de coleta e tratamento de esgoto. Inovação tecnológica. Somente serão beneficiados pelo RESP projetos cujo enquadramento às condições definidas no caput seja atestado pela administração de pessoa jurídica beneficiária nas demonstrações financeiras dos períodos em que se apurarem ou se utilizarem os créditos.
Não se poderão beneficiar o RESB as pessoas jurídicas optantes pelo regime especial unificado de arrecadação de tributos e contribuições devidos pela microempresa e empresa de pequeno porte, Simples Nacional. A adesão ao RESP é condição à regularidade fiscal da pessoa jurídica em relação aos impostos e contribuições administrados pela Secretaria Federal do Brasil. Artigo 2, parágrafo 5º, passa a vigorar a seguinte redação. Redação da 8666, 8987. Foi 2020 não, né? Essas mudanças não foi agora em 2020 não, né? Não foi 2016. Parará. Ok, finalizado.